Bom dia, alegria. Como é que estamos? Bem-vindos a mais uma live. Cá estou eu, Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em educação física, escritor e coach espiritual da abundância. Hoje temos um tema interessante que é o treino. Quem não gosta de treinar, não é? Então existem algumas pessoas que nesta vida nascem com uma grande vantagem face a outras. Será? Será que é mesmo verdade? Que uns nascem com vantagem que outras? Parece que independentemente do obstáculo que a vida lhes coloca, continuam em frente sem baixar os braços. Nascer com isso dentro de si é injusto, pois todos deveriam ter direito a conseguir fazê-lo, não é? Somos nós. Portanto, eu sou dessas pessoas que sou resiliente, que não desisto, ok? E espero realmente continuar a ser assim. Eu também entendo o porquê. Por acaso eu gosto de ouvir histórias de pessoas. E quando ouço as histórias das pessoas, eu tento perceber qual é o grão de mostarda, qual é o grão, ou melhor, qual é a semente que motiva a pessoa à ação. Porque se ouvimos uma história de alguém, há uma semente. A pessoa tem que contar exatamente o que é que a faz de ser diferente dos outros. O que é que faz ela ter aquele sucesso, aquela motivação, aquele boost, aquele boom, aquele motivo que leva à ação. Portanto, eu posso, quando falo nisso, não é para me gabar, nem nada disso. É a minha história. Portanto, as pessoas têm que entender que cada pessoa tem a sua história. E tem, se calhar, a sua explicação para certas coisas. E eu acho que, para mim, essa é a minha explicação, por ser assim. Portanto, eu, como digo, no primeiro dia, assim que eu nasci, eu tive uma experiência quase morte. Portanto, eu não devia estar aqui. Mas graças ao meu pai, ele teve assim um insight, teve assim uma voz interior que ele ouviu, escutou e foi socorrer. Portanto, dou graças a ele por este milagre, ou por esta história assim um bocado fora do normal. E quem tem uma experiência quase morte, esteve lá em cima, estive com os nossos guias e mestres e eles disseram, olha, o teu momento ainda não chegou, tu és mais preciso lá em baixo que aqui. Então só de sabermos disso faz toda a diferença. Não quer dizer que seja esse o motivo da minha resiliência, desse motivo de ter a missão que eu tenho, mas para mim é justo e não injusto, como o escritor diz ali. Portanto, é justo eu então seguir o meu propósito, seguir a minha ordem divina, seguir a minha missão com outra intenção, ok? Como eu costumo dizer, eu não sou de ninguém, sou do mundo. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a despertar, a acordar, a encontrar o amor e ensinar-lhes que só o amor é real. Está bem? Continuando. Como fazem estas pessoas para ter esta força, esta motivação, esta resiliência e esta capacidade interna de superar? Perguntam para vocês, não é? Não quer dizer que tenha ter tido uma experiência quase morte. Lógico que não. Portanto, estas pessoas treinam. Portanto, isso é uma das coisas que o Cristiano Ronaldo diz sempre.
O talento treina-se. O dom também treina-se. Tudo é treinável. Portanto, estas pessoas treinam-se contínua e consistentemente. Estas pessoas, afinal, não possuem uma vantagem injusta. Não possuem. Estas pessoas constroem esta vantagem ao longo da vida, todos os dias. É lógico que eu também, recordo-me quando tinha para aí uns 13 anos, eu falei com Deus, fiz uma meditação, na altura chamava oração, não é? E perguntava, meu Deus, se me dissesses agora, pronto, que eu ia morrer hoje, ou tinha 24 horas para morrer, eu diria, eu sou feliz, eu fui feliz. E quando penso nesse momento de reflexão, meditação, eu penso assim, uau, eu já naquela idade senti que já estava alinhado com o meu propósito, já estava alinhado com esta missão. Isto porquê? Porque eu senti que eu não estou, é como se eu já não estivesse aqui por mim, estou aqui já pelos outros. Realmente o meu foco é ajudar os outros. Já está na minha essência, já está aqui nas minhas veias, vá. Então, é como se eu já tivesse essa consciência, né? E no fundo, eu já estava a treinar isso. Eu já estava a ser isso, já estava a ser essa versão. Essa versão do Luís Paulo já estava inconscientemente em ação, em trabalho, em treino. Imagino qual será a pergunta final, já sabes, não é? Pronto, começa já a pensar, começa já a inspirar-te e começar a apontar o que é que queres treinar, não é? Portanto, no fundo é criar isto, é criar uma vantagem. Uma vantagem ao longo da vida. Imaginemos que tu queres ser médica. Queres mesmo ajudar os outros. Então, começa a ler coisas sobre medicina. Começa já a aprender coisas sobre o corpo humano. Eu recordo que eu tive um sobrinho que ele dizia que ele queria ser neurociência, um médico neurocirurgião. Então, quando ele ia às compras com a tia fazia questão no talho de pedir para cortar, por exemplo, a cabeça, abrir a cabeça para mostrar o cérebro da galinha, mostrar o cérebro também do coelho, sei lá, dos vários animais. E o miúdo via a diferença, o tamanho, a forma. Então é importante quando nós já sabemos, portanto, quando já temos esta vantagem, já sabemos aquilo que realmente queremos ser, não é? Curiosamente agora estava aqui a partilhar isto e estava-me a surgir constatar uma realidade que eu nunca tinha pensado desta maneira. Portanto, eu no 5º ano eu tive o insight e sabia exatamente o que é que eu queria ser professor de Educação Física. E é engraçado que eu sei que foi depois desse ano, não sei se for o ano a seguir, eu pratiquei atletismo, porque o meu irmão praticou, pronto, e convidou-me, então íamos os dois sempre treinar. Só que fazíamos modalidades diferentes. Ele gostava muito dos 800 metros, eu era mais 400 barreiras, 200 metros, 100 metros, 110 barreiras.
salto em comprimento, triplo salto, portanto eram as minhas... e 60 metros barreiras. Eram as minhas especialidades. O meu irmão até dizia assim, tu devias ter treinado triado. Realmente, se tivesses treinado triado, se calhar ias longe. Porque realmente triado pode-se praticar a vida toda, não é? Não tem muita idade. Agora, aquelas provas específicas de 200 metros, 100 metros, até uma certa idade, é como os futebolistas. Tem ali um limite de vida. E então, continuando. Disto das vantagens, estava eu a dizer. Portanto, estas pessoas treinam-se a subir montanhas diariamente. Portanto, estas pessoas que têm estas vantagens, que têm esta disciplina, esta motivação, elas treinam-se a subir montanhas diariamente. Estas pessoas param a meio da montanha para respirar, olhando para trás e ganhando perspectiva. Estas pessoas agradecem pelo percurso já percorrido. Estas pessoas olham para a frente, ganham entusiasmo e voltam a focar-se em conquistar a sua montanha, sabendo que o pico será atingido. Portanto, isto no fundo, a pessoa já tem um programa, já está bem programada, no sentido, ela quer desfrutar o momento, quer desfrutar a caminhada, a jornada. E por vezes temos que, se calhar, parar para beber água, para descansar, para refletir, para melhorar para ver se estamos no bom caminho ou não. Mas aqui o que eu acho é que aqui não diz, mas vou dizer. Portanto, a dica do Luís Paulo. Portanto, eu entendo que estas pessoas que treinam as subidas das montanhas, elas têm que saber o seu grande porquê. Elas têm que saber exatamente porque é que estão a fazer o que estão a fazer. Portanto, uma pessoa tem que estar muito bem consciente desta realidade. Ela tem que saber porque é que está ali, porque é que está a fazer o que está a fazer. O que é que a levou a levantar-se da cama. Porque é que levantou-se da cama para fazer aquilo? Ela tem que estar muito bem blindada, consciente dessa realidade, desse grande porquê. Porque nos momentos das dificuldades, os momentos mais difíceis, quando realmente começa a pesar, começa a ser difícil, começa a haver dores, a pessoa pensa, o ego diz assim, mas o que é que estás a fazer? Mas porquê estás a sofrer? Porquê é que tens que passar por isto? O que é que te levou a fazer esta loucura? Então é importante nós de facto termos bem definido esse grande porquê. Eu só sei que se calhar conscientemente podia não saber exatamente o meu grande porquê, porque é que queria ser professor de educação física assim, logo assim de repente, mas no fundo eu já conseguia. Mas o mais importante disto é ter tido esse insight, ter escutado a minha voz interior, ter escutado o meu coração. Então, quando esta ideia brilhante veio do meu coração, veio do universo, veio do cosmos, veio do divino, achas que te vais questionar? E quando eu olho para a história de Jesus Cristo, ele se calhar não teve ali a partilhar esse grande porquê. Ele até, portanto, ele confiava no seu Pai, confiava em seu Deus, que é o nosso Deus. Confiava e pronto. Nos momentos mais difíceis, mais árduos, em que ele realmente viu o que ia acontecer, ele viu que ia morrer. Ele viu.
ter essa perspectiva, essa visão futura. Por isso é que disse, Pai, se pudesses me afastar este cálice, se pudesses realmente não ter que passar por isto. Ele só disse isso. Se pudesses, tipo, que eu não sofresse tanto. Mas tinha que ser. Eu sei que tens essa força dentro de ti. Se eu tenho essa força e tive essa força, essa visão, tu também tens essa força dentro de ti, essa visão, essa perspectiva. Eu sei que tens a garra de conquistar montanhas. Eu sei que o espírito de superação vive aí dentro. Realmente este espírito de superação, esta coragem, esta persistência, esta resiliência, essa insistência, está dentro de ti. Tu tens este poder, tu tens estas características, tens estas capacidades. Só precisas de as desenvolver. E como é que nós podemos desenvolvê-las da melhor maneira? É passar as passas do Algarve, passar por desafios na vida, passar por dificuldades na vida, passar por dores, frustrações, passar mesmo as passas do Algarve. Eu sei que o entusiasmo que tens pode ser ainda mais ativado. Portanto, por isso que é importante às vezes pararmos, meditarmos. Porque a meditação, é engraçado que o que eu tenho percebido, a meditação tem uma característica, uma coisa que as pessoas acham que é uma treta, desculpem a expressão, que não funciona, que não é assim. Cada vez mais entendo mais este fruto da meditação. Que é o quê? Perguntas tu. Que é a respiração profunda. Tu, quando começas a respirar, começas a esvaziar a mente. Começar a ouvir a perspectiva positiva da situação e da vida. Começas a ver as coisas com outros olhos. Portanto, começas a produzir em ti esta sequência de hormonas. Começas pela hormona da endorfina, ficas com garra, com motivo para entrar em ação. E depois vais passar por a serotonina e começas a ficar mais calmo. Começas a sentir o prazer e perceber o porquê, o que é que tu vais passar, o que é que tu vais realmente fazer. E acabas pela hormona da oxitocina, que é da gratidão, que é da resiliência, em que aconteça o que acontecer, o mais difícil, tipo assim, está bem, se é para passar por isto, estou preparado. É como se realmente as pessoas podem dizer as barbaridades, as coisas mais parvas, mais negativas, e tu, está tudo bem, eu sei o que é que eu quero, se tiver que passar por isto, está tudo bem. Para a pessoa está tudo bem, a pessoa pode ser espezinhada, criticada, gozada, e a pessoa assim, olha, eu sei o que é que eu estou aqui a fazer. Então esta hormona da oxitocina que te dá a tal resiliência, é a sensação de prazer mais profundo e mais longo, mais duradouro. Em que se calhar é como se tivesses recebido um elogio, ou então tiveste um insight dentro de ti.
Portanto, a tal insight que eu tive, a tal ideia brilhante que eu tive, assim, olha, tu vais ser professor de Educação Física. Portanto, é uma situação, uma sensação de longo prazo. Portanto, eu aos 11 anos tive essa ideia que só ia realizar aos 20 e tal anos. Portanto, é duradoura. É uma sensação de harmonia, bem-estar duradoura. Não é só como compararam, portanto, quando estamos a fazer amor, um orgasmo, portanto, é uma sensação que é explosiva e rápida e já passou. Agora a da oxitocina é mais longa. Tu sabes. É como se eu te perguntar, és de que clube? Do Porto, Benfica, do Sporting? Tu sabes qual é o teu clube e vais ser desse clube sempre. Portanto, é uma sensação duradoura. Quando tu realmente sabes o teu destino, sabes qual é o teu propósito, então acredita que tens dentro de ti essa sensação de bem-estar duradoura. Então agarra-te a ela. No fundo, agarra esse estado de espírito de superação. Tipo, aconteça o que acontecer, venha o que vier, tu estás preparada. Ok. Tipo, a tua mãe vai dizer, olha, vais passar dificuldades, olha que vai ser difícil, olha que vais ter que estudar, olha, vais ter que não ir para as borgas como estás habituado, vais sofrer. Aquela tua vidinha de boémia acabou-se. E tu, eu sei disso. E estás em paz. É como se tu já tivesses a antever aquilo que vais passar. É como Deus, ou melhor, como Jesus sentiu, pronto. Pai, se pudesses me libertar daquele cálice, tipo assim, se pudesses, já era tão bom, mas pronto, já sei que eu tenho que passar por isto, já sei o que é que vai acontecer. Está tudo bem, está tudo bem, mas se puderes aliviar um pouco, portanto, ainda bem que ele também o fez. Portanto, agora estou aqui a partilhar, porque realmente o universo e Deus, eu acredito que fez o sofrimento dele ser mais leve. Ou então, quando o universo, às vezes queremos uma coisa, mas o universo sabe que nós necessitamos, se calhar, de ainda mais sofrimento, de ainda mais dificuldades. Se calhar para trabalhar a paciência, para trabalhar essa persistência, essa paixão pela vida, paixão pelo seu destino, em que ele vai conseguir superar, vai ser capaz de chegar até ao limite, mas no final vencer. Ok? Isto é como tu queres muito fazer o caminho do Santiago de Compostela, fazer essa caminhada, ou ir a Fátima. Já sabes que não vai ser fácil. Vai ser extremamente difícil. Vai custar. Vais, se calhar, ter bolhas nos pés. Mas tu vais. Há aqui um boost, há aqui uma coragem maior, uma fé. Há aqui uma fé inabalável. Uma fé que tu sabes que no final disso tudo, há um prazer, há uma oxitocina que te vais sentir, que te vai fazer aguentar tudo o que tiveres que enfrentar. Há aqui uma sensação, há um feeling, há aqui uma visão, uma emoção que vale a pena pagar esse preço. Vale a pena pagar esse preço. Percebeste? Então já sabes,
Eu sei que tens essa força dentro de ti. Eu sei que tens a garra de conquistar montanhas. Eu sei que o espírito de superação vive aí dentro. Desculpa lá. Eu sei que o entusiasmo que tens pode ser ainda mais ativado. Percebes? Ainda vai ser mais ativado. Tu vais te parar, portanto, vais ter que conseguir, vais aguentar até ao fim. E eu sei que podes treinar ainda mais e melhor. Portanto, isto é tudo uma questão de treino. Pensa assim, quando a coisa estiver mais difícil, é porque o treino é mais difícil. É para tu te tornares mais e melhor. Fica aqui a dica do Luís Paulo. Quando o treino torna-se difícil, é porque tu podes treinar ainda mais e melhor, mais e melhor. Portanto, tu podes fazer mais e melhor. É para teres mesmo excelentes resultados. Para mim, no atletismo, o treino mais difícil para mim que existia agora já não sei se é este o nome, mas havia uma série que eu não sei se era Fartlek. Era uma série em que tu tinhas, imaginemos, tinhas que correr 50 metros e depois tinhas a trote, assim devagar, depois tinhas que correr para aí 100 metros, speedar, depois ias a trote, depois aceleravas outra vez e tinhas que fazer isto até o teu limite, desculpa a expressão, até chegares ao Gregório, até chegares à sensação de vomitar, em que, no fundo, em que tu chegas a um ponto de produção de ácido lático, que é a dor mais atroz que vem nos teus órgãos, em que realmente dá-te vontade mesmo de vomitar. Então esse treino que eu fiz, havia outro, pronto, que era correr durante 2 horas, ou melhor, fazer não sei quantos quilómetros. Eu fazia de Aveiro até ao início das Gafanhas, ia para o Ilha e voltava. Acho que demorava mais ou menos 1h20 sozinho, à chuva, ao vento, à noite. E esse treino, para mim, não via esta dor, não via esta produção de ácido lático. Mas a outra, a outra é... Eu sei que ao treinarmos até a exaustão máxima, é treinar até o teu limite máximo. E eu sei que esse teu limite máximo, com treino, com mais treino, fazias isso mais e melhor. Se calhar fazias mais séries, mais vezes esses sprints, aguentavas mais tempo. Então fica aqui a pergunta do dia. O que decides treinar hoje? Uma pergunta mesmo desafiante, mas que é preciso ser feita. O que é que decides treinar hoje? Ok? O que é que tu queres treinar? O que é que realmente tu queres ser? Podes até pensar numa característica tua que não és muito boa. Da paciência, se calhar. Da coragem. Da resiliência. Da aceitação. Da disciplina. Eliminar a procrastinação, eliminar os açúcares. Eliminar os açúcares. Eliminar os fritos. Se calhar certos alimentos que não te fazem nada bem. Ou precisas mesmo de treinar no ginásio. Se calhar treinar mesmo arduamente.
Não ficaste só aquela da passadeira e pronto. Fazias mesmo aqueles treinos difíceis. Treino abdominal. Eu sei que há muitas pessoas que gostam de CrossFit. Pronto, eu tenho a minha opinião. Mas pronto. Queres treinar no CrossFit? Queres-te preparar para uma maratona? Queres-te preparar para um triatlo? Queres-te preparar para ir a Fátima a pé? Não tens que ir só na altura de maio. Podes ir todo o ano. O que é que tu queres treinar? Sei lá, queres treinar fazer apresentações? O que é que tu decides hoje treinar? Bem, malta, foi um gosto, um prazer estar aqui contigo. Espero que tu saias desta live com mais alguns insights. De certeza que sim. Para mim foi realmente inspiradora. Acredito que cada vez mais e daqui para a frente estas lives que eu faço também são para mim, em que realmente vou acessar conceitos, ideias e perspectivas, no fundo, de realidades que eu nunca tinha aprofundado nem tinha pensado. Portanto, agradece a vida. Portanto, uma das coisas que eu tenho mesmo a agradecer e fiquei mesmo a refletir sobre isso, porque na semana passada fui dar aulas em Lavos e dei para 2 novas alunas e tivemos ali conversas interessantes sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, por aí fora, desenvolvimento espiritual, e eu pensei assim, uau, será que elas vão voltar? Será que têm a mente aberta para entenderem o que tivemos a falar? É lógico que elas estavam ali atentas, estavam interessadas e tudo mais. Mas às vezes eu sei que, como digo, eu falo demais. Às vezes. E às vezes há pessoas que, se calhar, não estão preparadas para ouvir certas coisas. E às vezes eu, se calhar, peco por isso. Por achar que as pessoas têm a mente aberta. Que posso deixar aqui umas sementes mesmo férteis. É umas sementinhas, umas sementes férteis mesmo. Portanto, isto foi na segunda-feira passada. Na sexta-feira elas não puderam ir. Também não puderam avisar. E elas ontem lá estavam. E eu respirei fundo, tipo alívio. Fiquei mesmo muito grato. Muito agradecido por elas estarem inscrevendo-se já. E acredito que vou transformar as suas vidas. Em todos os níveis. Principalmente no seu bem-estar, da saúde do seu corpo. Bem, meus queridos amigos, meus heróis lendários, que é isso que eu gosto de chamar heróis. Vocês são heróis e são umas lendas, são lendários. Então pensa no teu legado. Pensa qual é o legado que tu queres deixar. Pensa nisto. O que é que decides treinar no sentido para deixares esse legado? Então, se fizeres isso, para deixares realmente um verdadeiro legado, sei lá, escrever, tenho que treinar a escrita. Quero escrever, ok. Quero realmente fazer uma coisa fora da caixa. Então treina isso, faz isso. Faz acontecer. Eu terei todo o orgulho e satisfação por ter contribuído para tu alcançares isso, conquistares isso e poder assistir e estar presente na tua celebração. Ok? Então, beijinhos e abraços, faz yoga do riso, tua dança cósmica e amanhã cá estaremos outra vez para mais uma live maravilhosa, fantástica e incrível e poderosa. Beijinhos e abraços. Amo-vos de coração.